Olá, amigas e amigos, muito boa tarde nesta sexta-feira, 5 de julho. Essa semana, o governo decidiu que vai cortar 25 bilhões de reais do orçamento que irá propor para o ano que vem. Essa decisão veio no embalo de dias de tensão entre o tal do mercado e o próprio governo. Uma tensão que se refletiu, por exemplo, na cotação do dólar, que alcançou 5,70. Nessa briga, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, entrou em campo, do lado do mercado. Campos Neto é um indicado de Jair Bolsonaro e tem contribuído para alimentar todas as desconfianças do sistema financeiro em relação ao governo Lula. Campos Neto tem mandato no Banco Central até dezembro e, antes de deixar o cargo, trabalha para conseguir mais autonomia para o BC. O BC, graças a uma lei de 2021, tem autonomia operacional. E agora, Campos Neto trabalha para que tenha também autonomia administrativa e financeira. Na prática, isso significaria ter liberdade para pagar altos salários para seus funcionários. Mas por que Roberto Campos age assim? Quem está com a razão? Ele ou o presidente da República? É para uma entrevista sobre esses assuntos que eu, André Barrocal, repórter em Brasília, tenho hoje do outro lado da linha, lá em Dublin, a capital da Irlanda, o Pedro Paulo Zalu Bastos. Ele que é professor de economia e é também coordenador do Centro de Estudos de Conjuntura e Política Econômica da Unicamp. Então, ao senhor professor, em primeiro lugar, eu agradeço a gentileza de nos atender. Muito boa tarde. Boa tarde, André. Eu que agradeço o convite. Estou muito honrado de falar com você, com a carta. Muito bem. E para aqueles que nos assistem nesse momento, eu deixo aqui os recados tradicionais do início das nossas transmissões. Se você ainda não é um inscrito no canal de Carta Capital no YouTube, inscreva-se agora, clique aí no botão, curta, comente, compartilhe nossos vídeos. Se você gosta do nosso jornalismo, mas ainda não é um assinante da Carta, torne-se um agora também. Entre no site www.assinecarta.com.br e se informe a respeito das condições de assinatura. E hoje não será possível fazer perguntas para o nosso convidado, porque essa é uma entrevista gravada. Então, professor, nós tivemos nessa semana aí, talvez a semana mais quente no governo Lula, de disputa, de embate entre o presidente da República e o Banco Central na figura do seu presidente, Roberto Campos Neto. Uma primeira pergunta mais genérica: quem está com a razão, Lula ou Campos Neto, e por quê? Olha, André, eu acho que o presidente Lula tá com a razão. Agora, talvez ele não esteja calculando exatamente, digamos, os efeitos das suas declarações, né? Eu acho que o Lula pode ter basicamente três intenções nesse debate com o Roberto Campos Neto. Primeiro, imagino que ele procure pressionar o Roberto Campos Neto a realizar uma política monetária verdadeiramente neutra, porque é muito claro que o Banco Central realiza uma política monetária que é extremamente dura, né? A diferença de juros entre a moeda brasileira, os juros brasileiros e os juros dos Estados Unidos é muito maior do que aquilo que seria determinado, por exemplo, por índices do JP Morgan, como EMBI, que faz uma avaliação, com uma comparação de taxa de juros de títulos de maturidade diferente, parecida nos dois países, né? Então, existe, digamos, uma gordura de política monetária muito grande no caso brasileiro, e o Lula está basicamente buscando pressionar o Campos Neto a realizar uma política monetária menos dura do que vem executando, não é? E o Campos Neto, por outro lado, muito claramente pressiona o governo a realizar uma política fiscal que seja mais dura do que o Lula quer realizar. E o Campos Neto cita incertezas a respeito da evolução da política fiscal e do próprio regime, né, do arcabouço fiscal desde 2023, e continua pressionando o governo, dizendo que enquanto não houver certeza a respeito da trajetória futura do resultado fiscal portanto, o efeito desse resultado fiscal sobre a trajetória da dívida pública, o Banco Central vai ter que operar uma política monetária muito dura. Então, no fundo, você tem um embate a respeito de quem determina o quê. Se é o Banco Central que vai determinar a política fiscal do governo Lula ou o contrário, se o governo Lula vai ter alguma influência na política fiscal do Banco Central.
Eu acho que a segunda coisa que o Lula pode estar digamos, calculando é, digamos, um esforço de minar essa PEC da autonomia PEC 65, né, da autonomia financeira do Banco Central, embora o presidente não tenha atacado esse ponto muito diretamente, mas é provável que hoje, ou essa semana, ou na semana que vem, passe pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado a discussão e votação dessa PEC, que, aliás, teria um impacto fiscal impressionante, um impacto fiscal sobre a dívida pública muito grande, né? E a terceira coisa, eu acho que o Lula provavelmente está querendo preparar o terreno para mudar o arcabouço fiscal, não é? Porque já foi relaxado ali, digamos, aquelas metas excessivamente ambiciosas de resultado primário que tinham sido definidas até 2028, já foram alteradas ali em abril, e o Lula vem dizendo que a gente tem que repensar, né? Deu uma entrevista semana passada dizendo que é preciso repensar se a gente de fato precisa reduzir os gastos ou vai ter que aumentar receitas. E ele já, digamos, está querendo blindar os principais elementos que são contraditórios diante de expansão do gasto público, não é? Em relação ao arcabouço fiscal, que é basicamente as receitas vinculadas de saúde e educação, que acompanham a variação das receitas e não, digamos, os 70% da variação das receitas que é definido para o total do gasto público pelo arcabouço fiscal, né? Então, se essas receitas aumentarem num ritmo muito maior do que o total do gasto público, elas vão necessariamente esmagar o resto do gasto público, como, aliás, um relatório de projeções fiscais do Tesouro Nacional já apresentou em abril. E também o Lula já disse que quer proteger, digamos, a Previdência e a regra do salário mínimo, que também entra em choque com o arcabouço fiscal. Então, eu acho que é esse grande embate. Houve várias declarações aí ao longo da semana, tanto do Roberto Campos quanto de representantes do mercado financeiro, dizendo que a única maneira, digamos, de diminuir essa pressão sobre o dólar seria o governo anunciando uma política de controle do gasto, né? ou definindo alguns itens de despesa que vão ser cortados. Isso acomodaria, digamos, a incerteza do mercado em relação ao comportamento das metas de resultado fiscal no futuro. E eu acho que até, digamos, o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que tem muito ruído a respeito disso, que seria importante que o governo também viesse a alinhar esse discurso a respeito do resultado fiscal. Então, de certo modo, me parece que o Lula está nesse embate com o Banco Central e com o mercado financeiro a respeito da condução da política monetária, a respeito do comportamento, da trajetória, do destino da nova emenda que garante a autonomia financeira para o Banco Central e a respeito de como é que vai evoluir o arcabouço fiscal, o dito regime fiscal sustentável, aí, quer dizer, o Lula querendo ampliar a autonomia para realizar gastos e esses interesses vinculados ao mercado financeiro buscando, ao contrário, reduzir as despesas. Professor, no caso, eu queria abordar aqui, em particular, essa proposta que está no Senado, o senhor já mencionou, que concede ao Banco Central autonomia financeira. O que significa isso? O senhor pode explicar para as pessoas? Porque o Banco Central já tem, desde 2021, por lei, autonomia operacional. Seus dirigentes têm mandato fixo, não podem ser demitidos apenas em determinadas circunstâncias. E agora existe uma tentativa lá no Senado de dar um passo além e conceder autonomia financeira para o Banco Central. O que significa isso? Olha, o argumento do Roberto Campos Neto é que ele precisa pagar salários atrativos para diretores do Banco Central que viessem do mercado, né? Ou então para reter funcionários do Banco Central, nos altos escalões do Banco Central, que eventualmente seriam atraídos por salários muito maiores no sistema de bancos privados. E para isso ele precisa desvincular o regime de cargos e salário do Banco Central do regime que vale para o conjunto dos funcionários públicos, né? Então, por isso, ele gostaria de transformar o Banco Central em uma empresa estatal. Não mais, digamos, um órgão de Estado, mas uma autarquia com independência financeira. O grande problema é que o Banco Central não tem, digamos, fontes próprias de receita. Não é que nem a Petrobras,
que tem uma venda de bens ou empresas que vendem serviços. O Banco Central ele depende, basicamente, aí, do orçamento do Tesouro Nacional, né? E esse orçamento, no ano passado, foi de 4 bilhões. O Roberto Campos Neto diz que ele vai economizar todo ano 5 bilhões, né? Ele já infla aí esse orçamento de 4 bilhões para 5 bilhões. Né? Agora, o que ele não diz é o seguinte, que ao tirar o Banco Central do orçamento do Tesouro Nacional, né, e alegar isso, digamos que ele está ali liberando recursos para a educação e para a saúde, né? Parece até uma ironia, ele não diz de onde está saindo a receita do Banco Central, que ele pretende usar para aumentar a política de melhorar a política de cargos e salários. É bom que se frise que o sindicato dos funcionários do Banco Central, o Sinal, é inteiramente contra essa PEC. Mas há um conjunto ali de funcionários, digamos, talvez analistas, né, que tem uma carreira um pouco mais, com salários um pouco mais elevados, né, que eventualmente gostaria de eventualmente estar participando também do mercado financeiro privado, mas ao mesmo tempo quer continuar ali digamos, com alguns com as benesses de estar em cargos públicos, né, e que eventualmente gostaria de ter um aumento salarial estupendo. Não é? A gente está falando de diretores de bancos privados que ganham acima de 10 milhões de reais por ano, alguns acima de 30 milhões de reais por ano. Né? E essas receitas do Banco Central viriam da receita de senhoriagem. A receita de senhoragem basicamente a receitas que o governo, que é, digamos, responsável pela emissão da moeda, tem pelo fato de que os ganhos obtidos com a emissão de moeda são muito maiores do que os custos de imprimir a moeda. Né? O custo de impressão da moeda também não é pequeno, né? A despesa de produção e emissão de moedas em 2023 foi praticamente 1 bilhão de 981 milhões de reais, também não é tão pouco assim, evidentemente, mas as receitas de senhoragem costumam ser muito maiores. Elas dependem, digamos, da variação do meio circulante da moeda física, né? E depende da variação dos recolhimentos compulsórios e voluntários que os bancos fazem junto ao Banco Central. Né? Então, à medida que aumenta o meio circulante e os recolhimentos compulsórios desses bancos que não rendem juros no Banco Central, e o governo tem uma receita dita receita de senhoragem. E essa receita de senhoragem, veja, é muito superior ao longo do tempo do que o volume de recursos que vai para o Banco Central. Né? De 2017 a 2023, como eu te disse, no ano passado foi 4 bilhões praticamente o orçamento do Banco Central, mas de 17 a 23 o orçamento total foi de 26 bilhões. E a receita de senhoragem foi de 140 bilhões. Então a diferença é uma bagatela de 113 bilhões, que a PEC está, digamos, propondo transferir para o Banco Central, né, sem nenhum mecanismo de controle público. Está querendo, no fundo, privatizar receitas que são do Estado brasileiro. Há uma proposta de apropriação indébita dessa receita que, muito provavelmente, até eu acho que vai ser barrada na Justiça. Mas essa é a proposta da PEC. Essa PEC, a meu ver, é inconstitucional. Não é? E isso significaria, digamos, tem outros problemas, além, digamos, que é uma total hipocrisia. Né? Uma total hipocrisia. O Roberto Campos Neto dizia que ele tem que elevar a taxa de juros porque o governo gasta demais, e ele está querendo aumentar a dívida pública aumentaria a dívida pública durante esse período aí em 115 bilhões, que é a diferença entre a receita de senhoragem e o orçamento do Banco Central. Não é? Se ele alega... Então é um absurdo, isso é uma hipocrisia, né? Aliás. Eu achei interessante, eu não tinha essa percepção que o senhor disse a respeito da possível consequência de o Banco Central poder contratar funcionários pagando salários melhores. E antes de fazer uma pergunta propriamente, vou informar aqui para quem nos assiste, para dar uma ideia, que o Banco Central, no mês de agosto, daqui a um mês, vai realizar um concurso para contratar 100 servidores, e o salário médio oferecido é de R$20 mil. Então, é possível que, com a autonomia financeira, o Banco Central pudesse pagar salários muito maiores
em linha com o que a gente vê no mercado financeiro, que é coisa 100 mil ou 200 mil por mês. Talvez 1 milhão. 1 milhão. 1 Muitos milhão? ganham 1 milhão. 1 milhão Sim. por mês. Talvez É. isso aumentasse ainda mais a captura do Banco Central pelo dito mercado. Mas antes de lhe perguntar especificamente sobre isso, eu queria pedir ao Cacau, nosso produtor, para pôr no ar um trecho de uma entrevista dada pelo presidente Lula nessa semana para uma rádio da Bahia, na qual ele fala a respeito de Banco Central, autonomia do Banco Central e também sobre se está a serviço do Estado ou do mercado. Agora, o que não dá é para você ter alguém dirigindo o Banco Central com viés político. Sabe? Definitivamente eu acho que ele tem um viés político. Agora, veja, eu não posso fazer nada, porque ele é o presidente do Banco Central, ele tem um mandato, ele foi eleito pelo Senado, eu tenho que esperar terminar o mandato e indicar alguém. O Banco Central é um banco do Estado brasileiro para cuidar da política monetária. Ele não pode estar a serviço do sistema financeiro. Ele não pode estar a serviço do mercado. Bom, professor, então vimos aí que o presidente da República tem a preocupação de que o Banco Central Autônomo não trabalha para o Brasil, trabalha para um pedaço do Brasil, que é o tal do mercado aí. Ele está certo, essa experiência que a gente tem visto até agora de Banco Central Autônomo tem revelado um Banco Central, ao menos com Roberto Campos Neto à frente, um indicado de Jair Bolsonaro, tem revelado um Banco Central que trabalha para o mercado financeiro e não para o conjunto da economia brasileira? Sim, eu acho que a influência do mercado financeiro, inclusive, digamos, nas convenções, no entendimento a respeito de como funciona a economia, qual é a relação entre a política monetária e a política fiscal, é muito grande. E o Roberto Campos Neto é alguém que veio do mercado financeiro, tem essa cabeça e tem uma articulação direta, né? Já, enfim, nós sabemos que não apenas ele tem um convívio teve convívio com grupos de Zap bolsonaristas e tem essa relação muito próxima com o Tarcísio, né? Mas já ficamos sabendo que, apesar dele ser, digamos, supostamente autônomo, ele tem um contato, uma linha de contato direta que não passa, digamos, pelas exigências de transparência, não é? Que regulam os cargos públicos com banqueiros privados, né? Enfim, tem já muita circulação aí na imprensa de contatos dele, por exemplo, com o André Esteves. O André Esteves disse que ligou para ele, e aí não sei quem mais falou com... Tem uma relação direta que não passa muito, digamos, por mecanismos transparentes, né? Agora, essa PEC, ela abriria a possibilidade, digamos, que aqueles cargos de livre nomeação, que hoje são basicamente os cargos de diretoria, e que são cargos de livre nomeação que são determinados pelo executivo, né? Esses cargos de livre nomeação fossem muito maiores, um volume muito maior de cargos, não passassem apenas por esses cargos de diretoria, passassem, digamos, diferentes tipos de analistas e técnicos, e esses analistas e técnicos poderiam vir do mercado financeiro, sim, sem dúvida nenhuma, digamos, aumentando a captura política, né? E deixando, digamos, de ter o crivo do concurso público, e da garantia da autonomia funcional da burocracia, porque um cargo de Estado, ele garante exatamente essa autonomia funcional. Então, quer dizer, você está falando de autonomia financeira para eliminar a autonomia funcional, que é essencial para que a burocracia execute uma tarefa de Estado. É uma total, digamos, contradição, hipocrisia, não é? Porque essa burocracia, ela deve executar o seu dever funcional sem, eventualmente, estar preocupada com uma eventual demissão, com uma eventual pressão política, que o aumento do número de cargos de livre nomeação aumentará a pressão política, evidentemente. Essa captura, potencial captura, muito provavelmente a captura do Banco Central, mais ainda pelo mercado, influenciando, por exemplo, taxa de juros, influenciando estudos, influenciando política cambial, não é? Influenciando regulação bancária, uma coisa muito importante e muito séria. E eu acho até que, inclusive, isso pode estar vinculado aí, André, digamos, há um esforço também do Centrão, quer dizer, do Legislativo, mas principalmente desse grupo que controla o Legislativo, que a gente chama corretamente de Centrão, de se arrogar o direito de nomear funcionários para o Banco Central, assim como nomeia para outras empresas, né?
buscar nomeá-los, porque vai aumentar a livre nomeação. O Senado pode querer agora, digamos, aumentar não apenas a fiscalização sobre o Banco Central, isso está na lei, mas eventualmente também a influência sobre a nomeação. Então a gente pode ter também influência política, não é? Num sentido, digamos, da pequena política, e no sentido de também aumentar a restrição do poder legislativo sobre o poder executivo, porque mal ou bem, com a lei atual de independência do Banco Central, é claro que é o executivo que determina a diretoria, tem que passar pelo crivo do Senado, não é? Mas pode ser que o poder legislativo, o Senado, o Centrão, busque diminuir ainda mais essa autonomia do Poder Executivo junto ao Banco Central, tendo mais Senado, Central, capacidade de influenciar nessas nomeações de livre nomeação no Banco Central, junto com o mercado financeiro, que a gente sabe que o mercado financeiro tem muita influência no Senado Federal. Então nós teríamos, digamos, não apenas um avanço do Centrão sobre o orçamento público, né, sobre a política fiscal, como já vem acontecendo desde 2017, vários tipos de orçamento secreto, emenda de relator, etc. e tal, mas também um avanço do Centrão sobre o Banco Central, manietando a capacidade de execução de política econômica por parte do governo, manietando a política fiscal e manietando a política monetária. Né? Além de, você vai criar, eventualmente, duas rotas salariais, né? Aqueles funcionários do Banco Central que ainda são regulados pelo Estatuto do Funcionalismo Público e, eventualmente, aqueles passariam a ser regulados pela CLT, né? Criando vários problemas de, eventualmente, funcionários com a mesma função, com remunerações muito diferentes. Professor, no mesmo dia em que o presidente Lula deu essa entrevista que a gente, em parte, reproduziu há pouco, o presidente do Banco Central participou, aí na Europa também, de um evento do Banco Central Europeu. E ele deu uma declaração, que nós também separamos aqui para mostrar para quem nos assiste, e depois de o Cacá, o nosso produtor, colocar essa declaração no ar, eu vou fazer uma pergunta a respeito também. Cacá, vamos com o Campos Neto agora? I think there is one other risk that I see, and it's not very tangible, which is the polarization that we live today. If we think about the amount of time that we spent on some social issues that are connected to polarization and that are not that meaningful to produce well-being of the society, I worry a lot about that. Então, professor, nós vimos aí o presidente do Banco Central fazer uma crítica ao que ele chamou de polarização, mas eu queria lhe perguntar, ele não é um fator de polarização política? Gostaria de lembrar para quem nos assiste o seguinte: Roberto Campos Neto foi votar na eleição de 2022 usando a camisa da seleção brasileira, que claramente foi um gesto a favor de Jair Bolsonaro, o padrinho de sua indicação para presidir o Banco Central. Roberto Campos Neto, já no início do governo Lula, participava de um grupo de WhatsApp de ministros do governo Bolsonaro, governo que tinha acabado já, e Roberto Campos Neto, que teve recentemente aí um jantar com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que é um nome possível para concorrer a presidente em 2026 pelo bolsonarismo. Então, quem polariza? É o próprio Roberto Campos Neto? Com certeza, André. Eu ia citar exatamente esses episódios, né? É muito claro, o Roberto Campos Neto não tem, digamos, a physique de rôle do cargo, né? Ele não executa, digamos, não tem aquele desempenho sequer que apresenta formalmente uma suposta independência. A gente sabe que não seria realmente, substancialmente independente, por causa das conexões de convenções, ideias, opiniões, conversas com o mercado financeiro, não é? Mas nem formalmente ele digamos, executa, digamos, esses rituais de independência exatamente por conta daquilo que você colocou. E ele, assim, também faz muitas declarações a respeito da política fiscal. E, no fundo, ele busca pautar a política fiscal. E ele alegava que, se eventualmente não houvesse, em 2023, um regime fiscal crível no Brasil, aí, eventualmente, você teria uma fuga de capitais do Brasil, uma desvalorização cambial, uma fuga de títulos públicos, supostamente, uma monetização desses títulos públicos que poderiam, seja pressionar o mercado de bens produzindo inflação, seja buscar reservas em dólar, não é?
também tendo um impacto inflacionário, né? E essa visão, digamos, eu acho que ela é muito representativa daquilo que o mercado financeiro imagina, né? Que é a ideia de que existe uma dominância monetária sobre ou melhor, que existe uma dominância fiscal sobre a política monetária, que aquilo que determinaria as taxas de juros seria basicamente o resultado primário, resultado fiscal primário, que teria um impacto sobre a trajetória da dívida pública, e a depender da trajetória da dívida pública, a maior ou menor juros que o mercado gostaria de demandar do governo para não reter moeda, não é? E a retenção de moeda acabaria tendo um impacto inflacionário. Então, na verdade, é como se a política fiscal que determinasse a política monetária. Se é isso que é o argumento do Campos Neto, era preciso realizar uma política fiscal extremamente dura para permitir que ele viesse a reduzir a taxa de juros. De certo modo, né, algumas declarações aí do Fernando Haddad, né, indicavam que o Fernando Haddad, digamos, compartilhava dessa visão, né, que era preciso executar uma política, um novo teto de gastos, digamos assim, para permitir que o Banco Central reduzisse a taxa de juros. E não tem nenhuma relação uma coisa e outra. Não existe nenhuma relação uma coisa e outra. Na verdade, a gente pode dizer que é o contrário, né, é que o principal fator determinante da evolução da dívida pública é a própria taxa de juros. E a taxa de juros de longo prazo é basicamente influenciada pela taxa de juros de curto prazo. A taxa de juros de longo prazo é, digamos, uma expectativa da sucessão de taxas de juros de curto prazo. Então, se o Banco Central alegar que ele vai executar uma política com taxa de juros menores, não é, por um longo período de tempo, necessariamente isso vai provocar uma redução da taxa de juros de longo prazo. Não tem a menor dúvida disso. Tá claro? É claro que o Banco Central não consegue determinar a taxa de câmbio, porque isso vai depender do diferencial da taxa de juros em relação aos Estados Unidos. Só o motivo aí da desvalorização do real é a política monetária do Fed. E isso num contexto mais geral. E a curto prazo, digamos, tem toda essa convenção que é extremamente política por parte do mercado financeiro, que imagina que qualquer discussão a respeito, democrática, a respeito de como que a gente deve financiar o orçamento público, qual deve ser o volume do orçamento público, né? Que isso, teoricamente, teria um impacto inflacionário e que isso, né, dentro dessa convenção, justifica movimentos especulativos sobre o câmbio. Então, essa inação do Roberto Campos Neto em relação ao mercado de câmbio, eu acho que nessa mesma ocasião aí na Europa, ele diz que o Banco Central não vai intervir no mercado de câmbio, porque a finalidade dele é cumprir a meta de inflação. Mas isso é ridículo, porque a desvalorização cambial tem um impacto enorme sobre a inflação. E o Banco Central tem capacidade de agir sobre o mercado de câmbio. E, do ponto de vista do mercado, qual o motivo desse ataque especulativo? Eu uso essa expressão porque, por exemplo, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, acha isso, que há um ataque especulativo contra o real. Eu ouvi durante a semana no Congresso Nacional de um analista político que trabalha para uma empresa do mercado financeiro essa mesma expressão. Há, sim, na visão dele, um ataque especulativo do mercado em relação ao dólar e, no fundo, é para atingir o governo. Qual é o objetivo desse ataque especulativo? É capturar a política econômica, é isso? Olha, eu acho que o objetivo principal é ganhar dinheiro. Agora, a gente tem que entender o seguinte, que no longo prazo, ou rotineiramente, sistemicamente, os bancos locais preferem um real forte. Né? E até preferem um real forte que esteja se apreciando. Por que isso? Por que isso? Porque no longo prazo? Porque isso, o real forte e apreciando, reduz os custos de acesso a recursos externos, reduz os custos do endividamento externo, né? Dá mais previsibilidade e na hora de você pagar um eventual débito em dólar, se a moeda brasileira estivesse apreciando, o débito em dólar diminui.
em termos de moeda local, certo? Então, é por isso, inclusive, que lá no primeiro mandato do governo Lula, com o Meirelles, havia todo um esforço dos bancos de garantir juros elevados, mas também um real cada vez mais forte, um dólar cada vez mais barato. Isso no geral. É assim que, digamos, para se integrar na globalização financeira, ao mercado de ativos globais, os bancos, os grandes bancos gostam de operar. Não é? Agora, isso não inibe, não previne, não evita que, eventualmente, quando surge a oportunidade, eles possam ganhar dinheiro. Né? E existe essa convenção, André, de que a política fiscal é a principal variável determinante da inflação e da dívida pública. Né? E aí, eventualmente, se o resultado fiscal, por conta de uma política fiscal que tem mais gastos, o resultado fiscal fica menos superavitário ou mais deficitário, isso aumentará a dívida pública. E supostamente, não é? Quanto maior for a dívida pública, maior seria a taxa de juros cobrada do governo para rolar a dívida pública. E como eu já te disse, não é verdade. Vários estudos mostram que, basicamente, as taxas de juros de longo prazo são determinadas pelas expectativas do comportamento a respeito das taxas de juros de longo prazo. Então, existe muita autonomia monetária do Banco Central. Não é? Mas o Banco Central pode não executar essa política, pode querer executar uma política de taxa de juros muito, muito elevadas, como é o caso aqui no Brasil. Não significa que, se a taxa de juros for reduzida, isso não pode ter um impacto sobre a inflação por meio de uma desvalorização cambial, se diminuir a diferencial de juros entre juros nos Estados Unidos e juros no Brasil. Não é? Mas, como eu já te disse, o diferencial de juros ainda é muito favorável ao caso brasileiro. Né? O juros nos Estados Unidos é de 5,5%, aqui é 10, né? 10 e pouco. Então, você tem um diferencial de juros atraente para colocar dinheiro no Brasil. Se esse diferencial diminuir, eventualmente pode sair capital. Mas a interpretação do mercado é sempre essa, de que existe uma dominância fiscal. É o resultado primário que vai influenciar a dívida pública, e a trajetória da dívida pública é que vai determinar as expectativas de taxa de juros que têm que ser atendidas pela determinação de juros do Banco Central. É isso que o Campos Neto vive dizendo nas atas e nos documentos, nos comunicados do Banco Central. Não é? Então, quando existe ali, digamos, um movimento de estresse, dentro do contexto ali de que os juros nos Estados Unidos não caíram muito, vai surgir a oportunidade de ganho especulativo. Certo? Agora, esse ganho especulativo vai ser obtido quando você exatamente vai comprar o dólar. Você compra o dólar, faz operações a termo, eventualmente, operações de derivativo, e você ganha dinheiro porque a sua profecia se realiza. E aí depois, eventualmente, você vende o dólar obtendo muito mais reais. A propósito de taxas de juros, né? O senhor mencionou aí as nossas e tal. Nós vimos no início de 2023 o presidente da República fazer falas fortes contra o Banco Central, porque ele queria que o Banco Central reduzisse os juros. E o Banco Central só foi mexer na taxa Selic em agosto do ano passado. E agora, essa nova, digamos, esse novo capítulo dos embates de Lula com o Roberto Campos Neto e o Banco Central também coincidem com a interrupção da trajetória de queda da taxa básica de juros. Ela, em maio, caiu menos do que antes, caiu 0,25 pontos, e na reunião da semana passada ou retrasada não caiu nada. O Banco Central está certo? Era hora de parar de mexer na Selic por causa da inflação, ou o Banco Central errou, na sua opinião, e por quê? Olha, eu acho que o Banco Central errou. Sem dúvida, o Banco Central errou. É claro que existe, digamos, como eu te falei, estruturalmente, uma dependência financeira do Brasil em relação ao mercado global de capitais. E isso influencia o mercado de câmbio. Então, quando a política monetária americana ela fica mais austera, com juros mais elevados, não é? Isso atrai recursos para o mercado americano e diminui o volume de liquidez para o mercado mundial. E isso aconteceu ao longo desse ano. No início do ano, se imaginava que o
Banco Central ia realizar pelo menos 3 reduções de taxa de juros, não é? E não realizou até agora nenhuma. E essa frustração de expectativa de redução de taxa de juros, digamos, provocou uma reversão das estratégias de alocação global de recursos que o mercado financeiro global faz em direção a diferentes moedas e ativos. Então, quando se imaginava que os juros ia cair nos Estados Unidos, bom, fica mais atraente investir em títulos no mercado brasileiro. Quando há uma frustração dessa expectativa de redução de taxas de juros nos Estados Unidos, tem uma reversão também das estratégias de alocação de carteira. Tá claro? Então, digamos, dentro dessa tendência de reversão, digamos, da taxa de câmbio, você pode ter movimentos de curto prazo associado a esses episódios de estresse político, que vai ter um impacto muito no curto prazo na variação da taxa de câmbio. E que é isso que é o ganho especulativo, certo? E aí se cria também uma convenção, quer dizer, à medida em que muitos estão ganhando dinheiro com essa depreciação do real, com essa apreciação do dólar. Não é? E aí tem mais comentários ainda a respeito da incerteza fiscal que supostamente teria levado a essa desvalorização cambial. Há uma tendência de polarização dos agentes para comprar dólar, certo? Então isso se auto-reforça. E esse auto-reforço cria essa possibilidade de ganhos especulativos de curto prazo dentro já do movimento, que haveria necessariamente uma desvalorização do real em função da tendência de redução de juros no Brasil e da reversão da política monetária nos Estados Unidos. Tá claro? Só que, como eu te coloquei, é claro que você não pode usar apenas a taxa de juros para controlar a taxa de câmbio. E esse é o problema do Banco Central brasileiro. Até, digamos, a gente poderia entender uma política relativamente mais conservadora de redução da taxa de juros para acompanhar e se adaptar, reagir ao fato de que a política monetária nos Estados Unidos vai ser mais conservadora também. Agora, o que não se justifica de maneira nenhuma, tecnicamente, é que o Banco Central não faça absolutamente nada para evitar essa desvalorização cambial. Tá certo? E aí é que, digamos, fica parecendo, sim, uma opção política do presidente do Banco Central. Não é? De deixar rolar essa especulação cambial, não é? Que vai ter esse impacto inflacionário e ao invés de, digamos, admitir que é porque ele não está fazendo nada para evitar, ele tem vários instrumentos para evitar essa desvalorização cambial, dizer que basicamente isso é o resultado da política fiscal, não é? E das incertezas a respeito da política fiscal. Então, digamos, especuladores, mercado financeiro, Roberto Campos Neto fazem, ao mesmo tempo, um movimento político, não é? Para usar esse processo, essa tendência de desvalorização cambial para ter uma influência sobre a trajetória e a encruzilhada fiscal brasileira. Porque nós temos uma encruzilhada fiscal, porque, de fato, matematicamente, é impossível conciliar o arcabouço fiscal tal como ele foi definido em 2023 e as políticas que o Lula já disse que não vai mexer. Não é? Lula já disse que não vai mexer nas receitas para a saúde, não vai mexer nas receitas para a educação, não vai mexer na política de elevação do salário mínimo e não vai mexer na política de vinculação do salário mínimo com os benefícios da Previdência Social. Ora, se ele não for mexer em nada disso, ele vai ter que acabar com o arcabouço fiscal, porque as duas coisas não são compatíveis, são contraditórias, certo? Então, muito desse embate entre o mercado financeiro e os representantes políticos do mercado financeiro, aqueles que vocalizam a opinião do mercado financeiro, e o próprio Roberto Campos, que vocaliza a opinião do mercado financeiro dentro do Estado brasileiro, não é? É o embate com o presidente Lula a respeito do comportamento futuro da política fiscal. E muito isso abre essas oportunidades de ganhos no mercado cambial. A propósito de intervenção ou não no câmbio, né, você mencionou aí algumas vezes, o diretor de política monetária do Banco Central, e essa é a área que, se tivesse que agir no câmbio, né, se o Banco Central tivesse que agir no câmbio, seria essa área, mas o diretor de política monetária é um indicado do presidente Lula, Gabriel Galípolo. Ele não poderia fazer nada por conta própria, ele precisa do aval de Roberto Campos Neto. E uma segunda pergunta relacionada a essa.
Gabriel Galípolo é considerado aí o favorito para ser indicado para presidir o Banco Central quando o mandato de Roberto Campos Neto terminar no final desse ano. O senhor acha que ele desde já está numa saia justa, ele tem que calibrar a atuação dele para não comprometer o Banco Central a partir do ano que vem, na eventualidade de ele vir a presidir a instituição? O Banco Central, André, é uma instituição com o Roberto Campos Neto capturada pelo mercado financeiro. Ela tem, digamos, a convenção do mercado financeiro estruturando as suas operações, né? Além desses contatos aí, digamos, não republicanos, né? Que não passam por canais transparentes entre o Roberto Campos Neto e agentes do mercado financeiro, que eventualmente pode ter reuniões, claro, do Banco Central com agentes do mercado financeiro. O problema é essas relações muito próximas do ponto de vista pessoal. Eu realmente não sei como é que digamos, definida a política cambial, a relação entre a presidência do banco. Imagino que a presidência do banco tem, sim, muita influência sobre o Departamento de Política Monetária, que, digamos, tal como está, deve executar a política definida pela presidência. Mas imagino eu que, tecnicamente falando, o Gabriel Galípolo é muito melhor que o Roberto Campos Neto. Né? O Gabriel Galípolo, acho que entende muito bem que você tem instrumentos para executar a política cambial, e essa execução da política cambial é fundamental para assegurar a meta de inflação, que é, digamos, a principal variável de política monetária que o Banco Central busca alcançar. Não é? E se ele não está fazendo nada, imagino eu que é por conta da hierarquia burocrática no Banco Central. Imagino eu que seja isso. Porque, pelo que ele escreve, ele tem conhecimento dessa relação entre política cambial e inflação no Brasil. Não é? E eu imagino que, uma vez, se eventualmente for ele o nomeado, eu imagino que ele poderá executar uma política monetária e cambial verdadeiramente neutra, né? Mais tecnicamente orientada, mais voltada para controlar a inflação de fato, evitando essa desvalorização cambial excessiva, né, provocada, digamos, até por comentários ali do presidente do Banco Central. Né? Imagino eu creio que os diretores que foram, digamos, indicados pelo presidente Lula, eles não poderiam, nesse momento, nessa última reunião, digamos, ir muito contrário à opinião dominante do Banco Central, porque eles perderiam. Não é? E talvez isso até aumentasse, digamos, aí o bafafá, a pressão do mercado financeiro sobre o Banco Central, não é? E fosse até contraproducente por objetivo de reduzir a taxa de juros no futuro. Agora, é muito importante também que esses diretores do Banco Central, indicados pelo governo, se posicionem a respeito da emenda constitucional, não é? De autonomia financeira do Banco Central. É bom a gente saber o que eles imaginam. O que o Gabriel Galípolo imagina a respeito da emenda constitucional do Banco Central? Seria importante, né? Será que o Roberto Campos anuncia isso publicamente e se ele eventualmente poderá ser o presidente do Banco Central? Eu acho que seria importante ali haver uma transparência a respeito da opinião que esses diretores têm a respeito da autonomia financeira do Banco Central, não é? Porque, ao meu ver, como eu já coloquei para você, vai contra a democracia brasileira, não é? E vai contra a própria maneira como o Banco Central imagina que funciona as relações entre política fiscal e monetária, e dívida pública e inflação. Não é? Então, se é assim, eu acho que eles teriam o dever público, né, de afirmar publicamente o que eles imaginam, porque me parece que o Banco Central está fazendo um movimento político, fortemente político, um lobby político, junto ao Senado, para aprovar essa PEC, que é mais um episódio de falta de neutralidade, independência burocrática e de ação profundamente política do senhor Roberto Campos Neto, fazendo lobby para tentar aprovar essa PEC da autonomia financeira do Banco Central. E eu acho que seria importante a gente ter dos outros diretores uma opinião tecnicamente serena, bem fundamentada, para dizer se eles são contra ou se eles são a favor dessa PEC. Não é?
Isso ajudaria, digamos, a também deixar mais claro, digamos, como é que o Banco Central poderá vir a ser gerido numa eventual substituição do Roberto Campos Neto por um nome mais neutro. Nós já exibimos ao longo do programa trechos de declarações dadas nessa semana por Lula e Roberto Campos Neto. Essas declarações foram dadas na terça-feira, dia 2 de julho. Nesse mesmo dia, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deu uma entrevista na porta do Ministério com uma rápida avaliação sobre o que ele acha que acontece, né, entre o Banco Central e o governo. E antes de lhe perguntar a respeito, vou pedir ao Cacá para pôr no ar também esse trecho ao qual eu me referi do Fernando Haddad. Cacá, vamos lá com o ministro da Fazenda? Eu acredito que o melhor a fazer é acertar a comunicação, tanto em relação à autonomia do Banco Central, como o presidente fez hoje de manhã, quanto em relação ao arcabouço fiscal. Não vejo nada fora disso, autonomia do Banco Central e rigidez do arcabouço fiscal. É isso que vai tranquilizar as pessoas. O ministro da Fazenda, com essa declaração, na sua opinião, ele tenta botar panos quentes, mostra uma certa ingenuidade, o problema é só de comunicação, ou ele, na verdade, não pode dizer o que ele realmente acha? Porque por tudo que o senhor já falou aqui, a gente já abordou, não temos um problema de comunicação, temos uma disputa política, não? Sim, eu acho que sim. Eu acho que nós temos uma disputa política e o ministro Haddad, ele alegava que era fundamental, até em relação ao Congresso Nacional e em relação ao Banco Central, anunciar um programa de compromisso de contração ou de limite da ampliação do gasto público, não é? De maneira a assegurar não apenas do Banco Central um compromisso de redução da taxa de juros, mas também do Congresso Nacional um compromisso de elevação da arrecadação tributária, não é? Do ponto de vista político, acho que o ministro Haddad pelo menos dizia isso publicamente, mas como já coloquei para você, isso significava, digamos, se deixar pautar na definição da política fiscal pela convenção, pela opinião, pela preferência política do Roberto Campos Neto, que dizia que só se o ministro Haddad executasse um programa que envolvesse um limite muito restrito para a ampliação do gasto público no futuro, é que ele viria a realizar uma política de redução da taxa de juros. E o que é o problemático é que o ministro Haddad dizia que isso ia garantir não apenas essa contrapartida por parte do Banco Central, mas garantiria também a credibilidade perante o mercado financeiro e a disposição do Congresso Nacional de garantir algumas políticas de ampliação da arrecadação tributária, não é? A credibilidade já era, não é? Porque o mercado financeiro está sempre querendo mais. Está sempre querendo mais. Então, você vai dar o dedo, vai querer a mão. Você vai dar a mão, vai querer o braço. O antebraço. Dá o antebraço, fica com o braço inteiro. Não é? Então, não é assim que as coisas operam. Não é? E, por outro lado, o ministro Haddad está numa sinuca de bico, porque, ao mesmo tempo, me parece que ele é, o grande nome do PT futuramente para suceder o Lula, e ele imagina isso, que, ao mesmo tempo, ele só poderá suceder o Lula com sucesso se ele fizer uma grande movimentação em direção ao centro, não é? E com a Simone Tebet, eventualmente, participando numa mesma chapa e sendo uma figura confiável pelo centro político e pelo centro financeiro brasileiro. Porém, se ele exagerar muito nesse movimento, ele perde o apoio da base, da sua base social e política. Né? O PT já se disse absolutamente contrário a qualquer tipo de alteração das políticas de garantia dos pisos constitucionais para a saúde e para a educação, ou qualquer mudança da regra do salário mínimo, qualquer mudança da vinculação do salário mínimo com o piso dos benefícios da Previdência Social. Não é? E isso significa a morte ao arcabouço fiscal. Não é? Então, isso dificultaria muito essa tentativa de, arbitragem, de equilibrismo que o Haddad busca fazer entre ampliação do gasto social e o atendimento dos interesses do mercado financeiro e do bloco mais conservador do Congresso Nacional. O que a gente não sabe exatamente é que, muito provavelmente, se o arcabouço fiscal provocar uma crise política ou dificultar o crescimento da economia ao longo do tempo, será que o Lula vai aceitar
morrer com o arcabouço fiscal ou morrer com o Haddad, caso o Haddad se agarre aos dogmas do arcabouço fiscal ou não. Né? Porque o Lula já disse que não vai mexer nessas outras coisas que são necessárias para o arcabouço fiscal funcionar. Né? O que o Haddad vai fazer? O Haddad vai acompanhar essa meia volta do Lula para atacar o arcabouço fiscal ou ele vai continuar preso ao neoliberalismo e às pressões do mercado financeiro? Isso realmente, André, eu não sei dizer. Eu acho que o Haddad já manifestou publicamente várias opiniões neoliberais, a gente pode dizer que são neoliberais, no sentido de que, supostamente, existe uma dominância fiscal sobre a política monetária, então você só vai ter crescimento se você tiver um controle do gasto público, o gasto público cresça menos do que o PIB, porque isso supostamente vai permitir que a poupança privada aumente, os juros diminuam, e aí o setor privado carregue o crescimento da economia. Essa visão que está por trás do arcabouço fiscal é claramente neoliberal. E essa ideia de que é preciso uma política fiscal austera para permitir uma política monetária correta de redução da taxa de juros, não é? Também é neoliberal. Porém, o Haddad, ao mesmo tempo, é um político. Não é? É um político que não pode, digamos, também destruir o governo Lula e destruir a possibilidade de sua própria capacidade de sucessão futura do presidente Lula, aparecendo como uma figura marcada pelo austericismo. Não é? Então, nessa luta entre justiça social e austeridade, não é? Ela ainda vai, digamos, ser travada ao longo do governo Lula. A gente está num episódio particular dela que envolve esse ataque especulativo cambial, e eu não consigo cravar exatamente como é que o Haddad vai se posicionar no futuro, porque ele é um político também, né? E, de certo modo, é um político vinculado ao Partido dos Trabalhadores. Então, vamos ver, vamos continuar acompanhando. Perfeito, professor. Então, com essa sua resposta, eu gostaria de encerrar nossa entrevista e de mais uma vez agradecê-lo pela gentileza de ter atendido ao nosso pedido, especialmente aí pelas suas circunstâncias logísticas. Foi um prazer recebê-lo aqui. Prazer todo meu, André. Fico à disposição. Um abraço. Muito bem, e para aqueles que nos acompanharam até agora, eu vou renovar os recados do início da transmissão. Gosta do jornalismo da Carta, mas ainda não é um assinante nosso? Torne-se um assinante agora. Entre no site www.assinecarta.com.br e se informe a respeito das condições de assinatura. Gosta aqui do nosso canal no YouTube, mas ainda não é inscrito nele? Inscreva-se agora também. Clique aí no botão, curta, comente, compartilhe nossos vídeos. Compartilhe particularmente esse que você acabou de assistir. Bom, então é isso, eu fico por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima semana com mais um Poder em Pauta. Carta Capital comemora seus 30 anos e lança um ciclo de debates essenciais para o futuro do Brasil. A segunda rodada deste evento acontece em Brasília, no dia 14 de agosto, reunindo líderes de destaque dos setores público e privado. Na pauta, 2 temas fundamentais: a integração nacional e sul-americana e os caminhos para uma transição energética justa e inclusiva. Você pode acompanhar tudo ao vivo e de graça no canal de Carta Capital no YouTube, nas nossas redes sociais e nos canais parceiros. E não perca a cobertura em tempo real dos debates no site da Carta. Para mais informações, visite cartacapital.com.br/Um Projeto de Brasil.